Abrimos. Pessoal, boa noite. Nós temos hoje uma webinar altamente interessante. Nós já falamos nos últimos dias, vamos aguardar as pessoas entrarem, mas nos últimos dias nós temos falado sobre vários temas de interesse jurídico, muitas vezes, também social e econômico. E esses temas todos nós trouxemos ao longo desse período de pandemia, vamos dizer, desses 60, 90 dias, envolviam a área de saúde, na área econômica, na área jurídica também, a área de recuperação judicial, reestruturação de negócios. Hoje a ideia é falar de algo completamente diferente. Hoje é tratar de novas ideias, de inovação, de jovens que querem empreender, que querem dar certo e que acreditam no país. Então, a tônica hoje é deixar a crise de lado, um pouco mais para trás, e tratar do futuro, né? Nós que empreendemos, sabemos o quão difícil é, né, montar uma empresa, estabelecer essa empresa, gerar empregos, recolher impostos e, ao longo desse período, ter que conviver com todas essas crises. Uma crise como essa, ela põe à prova a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade técnica, a nossa crença no futuro, e é nessa hora que as empresas que têm uma capacidade de inovação, de implementar essa nova realidade, podem sair mais fortes e com uma perspectiva de futuro bem mais efetiva. Então, trago hoje aqui 4 jovens, 5, na verdade, cada um na sua maneira, podem contribuir muito. Eu vou aguardar só mais um pouco para que a gente possa fazer as apresentações, já tem muita gente entrando, mas a ideia, sobretudo, hoje é ter uma discussão leve, ouvir a história de Carina, de Bruna, de Marina, de Jorginho, de Afrânio, sobre como eles conseguiram se consolidar, criar uma empresa, como nasceu a ideia de criar essa empresa, quais foram as dificuldades que eles tiveram, quem já tinha uma empresa, que é o caso de Carina, o que foi necessário para transformar essa empresa. Eu acompanho, conheço a Brascom, ela foi uma empresa bastante inovadora no seu início, trouxe novas práticas na construção civil, 20 anos atrás, e agora a Carina e sua irmã pilotam um novo projeto, por exemplo, né? Então, é isso que a gente quer saber, como foi, quais foram as dificuldades. É isso que as pessoas querem saber. Se outras Carinas ou outros jovens como Carina quiserem fazer a mesma coisa, o que eles devem prestar atenção, estar mais atento a quê, né? Então, essa é a ideia. Bruna eu conheço muito, né? Filho da minha querida amiga Sandra Moura, também sempre teve uma inquietação muito grande, sempre foi muito empreendedora, queria criar o seu espaço. Ela que é a proprietária empreendedora da Trackfield em João Pessoa, e na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Marina, que é a proprietária da empresa Cantalupe, atua em projetos inovadores na área de restaurante, também foi uma das idealizadoras de um livro, Inspiração Paraíba, né? Uma pessoa que trabalha também na área no LeFood, né? Estou dizendo Marina de cabeça, tá? Então, o bom quando a gente conhece as pessoas é que a gente vai dizendo, né? Muita coisa a Marina fez. Né? Muita coisa a Marina fez. Muitas jornadas, muitas jornadas. Marina, multiuso. Casada com um empreendedor, com o Valnei também, bastante empreendedor, o caso de Bruninha também com o Tiago, né? Cada um do seu modo empreendendo, né? Então, acho que os casais se complementam. Então, essa ideia é essa, bater um papo hoje, muita gente entrando, esperar mais 2 minutinhos, pessoal, para que a gente possa começar esse bate-papo. Jorginho trouxe um negócio
que, vamos dizer, já existia, né, Jorginho? Mas, assim, no modelo que você trouxe para Paraíba, espelhava, digamos, os melhores coworking de São Paulo, né, nos modelos mais modernos. E temos aqui, em João Pessoa, um coworking extremamente moderno, né, capaz de na verdade a gente, antes de ter a ideia do coworking, a gente rodou praticamente, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Francisco, foi para Nova York, e procuramos trazer uma experiência internacional aqui para João Pessoa, porque a gente acreditava que aqui em João Pessoa existem empresas e existem pessoas dentro dessas empresas que têm um mindset para estar dentro de um ambiente corporativo que é um coworking, que um coworking não é um ambiente porque ele é colorido ou porque ele é descontraído, não é um ambiente corporativo, ele é um ambiente corporativo. Então, assim, a gente acreditou e, com isso, adiantando um pouco já do que eu vou falar, foi assim que teve a ideia do New Work. É num lugar extremamente privilegiado, num prédio extremamente moderno, né? Então, acreditou, investiu bastante e estão trabalhando já há algum tempo, obtendo um sucesso. Existem outros coworks na cidade, mas acho que do padrão do New Work a gente tem algo bem diferenciado. E aí, Jorginho, também explicar para as pessoas o que é que você faz para dinamizar. Eu sei que de vários cursos que vocês têm feito lá, né, trazendo essa ideia de startup, de futurismo, de agregar novas tecnologias, está aberto para discussão, criar naquele ambiente um fórum permanente de debate sobre inovação, né? Assim, pessoal, acho que... Pode falar. Não, pode falar. Não, continue. Não, lá no Mais New Work, minuto a gente começa. A gente tem um espaço, um próprio auditório que justamente existe esse auditório para incentivar que pessoas de fora ou próprias pessoas que trabalham dentro do coworking façam eventos, sejam eventos para atualização, sejam eventos para trazer novidades do mercado. Inclusive, foi através de um desses eventos que eu fiquei sabendo que estava acontecendo, assim, eu via de fora, via muito longe, mas foi através de um desses eventos que até Marina, junto com Clara Hoffman, organizou aqui em João Pessoa, lá na Pink Elephant, que foi o Friends of Tomorrow. Então, aquele padrão de evento é o que a gente planeja trazer aqui aqui lá para o New Work, como teve com o Startup Weekend, como vocês no Nóbrega Faria fizeram com o Eric Nibo, que inclusive vai ser amanhã um palestrante do evento do Soma. Então, assim, são eventos que agregam bastante ao ecossistema, são eventos que trazem novidades do mundo para João Pessoa, e são eventos que agregam, além para quem está dentro do New Work, que tem algumas vantagens para quem está dentro do ecossistema, como as pessoas que estão fora do New Work, mas também podem participar dela. Pessoal, Jorginho, vamos começar. Eu estou dando essa apresentação bem sucinta aqui antes, mas eu vou fazer uma apresentação. Eu vou começar para a Franinho, que eu não tinha apresentado ainda. A Frânio é advogado, sócio aqui do escritório. Ele, junto com outros tantos jovens que fazem parte aqui do escritório do Nóbrega Farias, trazem essa visão mais nova, mais moderna. O escritório sempre procurou também ser um escritório jovem, moderno, aberto a novas experiências e não aquele escritório tradicional, embora sempre atuasse na área empresarial. Então, essa ideia de ouvir, de estar muito junto, e aí Jorginho, que já tem uma experiência conosco aqui, dessa juventude, dessa turma que traz esse coração vibrante, sempre fez parte do dia a dia da gente. Então, boa noite a todos. Eu acho que agora nós começamos. Estamos nessa noite para ouvir 5 jovens empreendedores, né, cada um com sua experiência, para falar sobre startup e negócios, né? Nesse momento de pandemia, de crise, nós resolvemos hoje falar de futuro, deixar de lado as más notícias e acreditar no amanhã, né? Acreditamos que para fazer a diferença precisa ter capacidade, precisa ter planejamento, precisa ter foco,
precisa ter resiliência, e esses jovens que aqui estão, eles têm todas essas características e tem aquilo que eu enxergo que é necessário para o futuro, e isso as pessoas de todas as idades têm que ter para empreender, que é o brilho nos olhos. Às vezes o empreendedor está vendo algo que ninguém está vendo, está enxergando algo que ninguém está enxergando, está acreditando em algo que todos desaconselham, não é? Sem saber que era difícil, tem aquela velha frase, fui lá e fiz, né? Então, cada um de vocês tem muito a dizer para a gente hoje à noite. O Nóbrega Farias dá sequência a uma série de webinars que nós estamos fazendo, com foco muito jurídico, com foco na pandemia, com foco em reestruturação das empresas pós-pandemia, e hoje nós viramos essa página para falar um pouco mais desse momento novo, que vai ser o pós-pandemia. O pós-pandemia não é o mês de julho, não é o mês de agosto, não é o mês de setembro, é 2021, é 2022, é 2023. Temos de ter a capacidade de cair, levantar de novo e acreditar que podemos fazer diferente. Então, eu queria, inicialmente, em nome do Nóbrega Farias, dar boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma satisfação vocês aceitarem. Inicialmente, pessoal, a live seria na quinta-feira, mas é o aniversário de Marina, amanhã. Então, para evitar que fosse uma live de aniversário, ela sugeriu que fosse a quarta, né? Então, Marina, antecipadamente, nossos parabéns, tá? Obrigada. Eu queria começar ouvindo sobre essas dificuldades todas de abrir um negócio, sobre o que é necessário para abrir um negócio, uma startup, ouvindo o nosso Afrânio Melo Neto, ele que é uma pessoa especialista em societário, nessas matérias todas. Eu queria, Afrânio, que você, de forma bem simples, eu acho que a gente aqui, a ideia hoje não é dizer o seguinte: olha, eu quero abrir um negócio, sou um jovem, tenho 22 anos, tive uma ideia. Quiser abrir um negócio, o que é que eu tenho que fazer? Qual o cuidado que eu devo ter? E se esse negócio for na área de tecnologia, nós vamos falar hoje muito também sobre tecnologia, porque eu tenho certeza que na Trackfield, Bruna, nesse momento, para superar o desafio da loja fechada, ela está usando alguma tecnologia. Karina, para vender o empreendimento novo deles na época das pessoas, está se valendo de startups, de tecnologia, Jorginho também, Marina. E se a gente quer saber um pouco mais sobre isso, porque faz parte da estratégia do futuro, com certeza, agregar tecnologia, né, startups, empresas novas a negócios tradicionais. Eu acho que esse elo foi o que fez o Magazine Luiza, capitaneado e direcionado pelo paraibano de Itaperuá, Silvio Meira, fazer a diferença. Então, o Magazine Luiza tem as lojas físicas e acreditou no marketplace para poder, há 5, 6 anos ou há 10 anos atrás, fazer a diferença, e hoje nós vemos o resultado que ele escolhe. Afrânio, boa noite, queríamos lhe ouvir um pouco, seja bem-vindo. Boa noite, Fredão, tudo bom? Como é que você está? A intenção aqui da gente hoje é mais bater um papo descontraído mesmo. A gente estava conversando um pouco antes de começarmos. E aí, primeiro agradecer a presença dos convidados, né, hoje, destacar essa importância da gente fomentar esse tipo de debate nos dias de hoje, principalmente num cenário de tantas incertezas para as pessoas, para as marcas e para as empresas, né? Incerteza, primeiro, porque a gente está num momento social em que não conhecemos conceitos de fronteira, que estão mudando o conceito de liberdade, de comunicação, conceito de democracia, o conceito de poder. Segundo, porque, diante dessa pandemia, nós somos compulsoriamente aí forçados a atravessar por uma era de hipermodernidade, né? Que tem muita gente falando sobre isso, tem um filósofo francês até que está falando, que é o Gilles Lipovetsky, que ele fala que a pandemia impulsionou essa virtualização do mercado, né? Então, hoje no Brasil, Fred, a gente tem um cenário aí de um universo de mais de 14 milhões de empresas, sendo dessas 98% enquadradas em pequeno e médio porte. Essas empresas de pequeno e médio porte hoje geram 55% dos empregos com carteira assinada, empresas que foram as mais atingidas com a crise, né? Então, se a gente observar, só para a gente observar esses números, o Sebrae divulgou há 2 semanas atrás, pela unidade de gestão estratégica, uma pesquisazinha em que 60% dessas pequenas empresas
pequenas e médias empresas, 60% delas interromperam o funcionamento e 30% mudaram a forma de funcionar, tendo aí uma diminuição média de faturamento de 87,5%. Então, assim, a gente vê que essa crise ela é muito difícil para o pequeno e médio empresário, para o cara que está começando, está com uma ideia, está tentando entrar no mercado ou já entrou e está ali no comecinho. Então, o objetivo muito claro da gente hoje aqui é ajudar jovens empreendedores, impulsionar o crescimento de empresas em crise, entender um pouco desse cenário que a gente está vivendo de inovação e principalmente com a ajuda dos convidados que a gente tem hoje, né? Então, esse cenário de transformação, Fred, e a diversidade foi um cenário que nasceram novos conceitos de negócio, criaram-se startups, transformaram-se mercados e mudou-se, na verdade, a forma também do consumidor pensar. Então, hoje em dia, apesar da gente ter 3 startups crescendo aí, nascendo a cada um segundo, tem muita gente que acha que basta ter uma piscina de bolinha e um escorrego que já se torna uma startup. Não é bem assim, né? A gente sabe. Jorginho está muito bem ligado a startups aí e existe muito ainda essa dificuldade das pessoas entenderem e diferenciarem o que é uma startup de uma empresa tradicional. Não aqui querendo diminuir startups ou empresas tradicionais, muito pelo contrário, eu acho que uma agrega muito a outra, principalmente no cenário em que startups trouxeram várias inovações para o mercado e que as empresas tradicionais precisaram mudar, repaginar e ter outra forma de atuação para encarar, tanto entregar um produto ou um serviço de forma atraente para o mercado, né? Então, só para diferenciar, as startups elas são empresas jovens que têm um modelo de negócio repetível, um modelo de negócio escalável, e por ter esse modelo de negócio escalável, elas têm uma margem muito baixa para adquirir novos clientes, e embora não se limite aí a negócios digitais, precisa ter ferramentas de inovação para impulsionar o negócio e gerar essa escalabilidade. São empresas geralmente que começam com muita dificuldade financeira, geralmente com aportes iniciais dos sócios, de familiares, de amigos, e é um fenômeno que se chama de bootstrapping, no bom português, apertar as botas, né? E passam por diversos processos de incubadoras, aceleradoras. Jorginho também está muito ligado a isso, aí, principalmente envolvido com isso no New Work, ele pode falar um pouco mais disso. E aí, enfim, criaram-se vários mercados em torno das startups. Aí a gente pode falar de venture capitals, que são uma indústria de financiamento para as startups, indústria de alto risco. E aí, startups elas crescem nesse ambiente, cresceram muitas nesses ambientes de incerteza e precisam de uma rapidez muito grande para validar o seu produto, né? A gente fala do MVP, o Minimal Viable Product. Aí, mínimo produto viável, até que atinjam um market fit, que é o produto ou o serviço ser enquadrado, ser absorvido pelo mercado, né? Devem ser rápidas, devem ser flexíveis. Então, quais as implicações jurídicas desses novos formatos de empresa? O que é que o empresário novo ou aquele cara que pretende empreender, ele precisa se atentar na área jurídica? O que é que esse cara precisa olhar? Vamos lá. Primeiro, a gente não pode dispensar todas as áreas jurídicas. Acredito que podemos destacar algumas, mas muita área é usada, então assim, é um universo muito grande. Mas, destacando algumas, a gente pode ver o direito societário, para mim é um dos mais importantes, Fred. Você que tem aí bastante tempo no mercado, enfim, fazendo... Estão me ouvindo? Tem uma falhazinha aqui? Ouvindo bem. Tô. Ouvindo bem, perfeito. Você que está há muito tempo aí no mercado, tratando de empresas, resolvendo problemas jurídicos de empresas. Muito tempo sem ser velho, né, Fred? Né? Exato, muito exatamente. Tempo. E aí o direito societário é um direito assim, muito importante para o cara que está começando um negócio. Ele precisa definir bem a relação que você vai ter com o seu sócio ou eventuais investidores, ter um estatuto social, um contrato social muito bem definido,
prevendo alguns problemas societários, a participação no capital social, definição de funções na empresa, acordos e contratos com investidores. A gente tem ferramentas muito importantes hoje, como o vesting, que nada mais é do que incentivar os fundadores e colaboradores através da vinculação de distribuição de ações da empresa de forma proporcional ao investimento. Então, assim, são várias formas que a gente tem hoje de fato, incentivar o trabalho do colaborador, do fundador, do cara que está administrando a empresa. A gente tem muita novidade nesse sentido. Tem a lei do investidor anjo, também a LC 155, que ela possibilita um investimento sem a participação societária. Isso é uma inovação extremamente importante hoje no mercado. Antigamente não existia. E, assim, a gente tem muitos exemplos que o direito societário ele deve ser uma das principais coisas no início da empresa. A gente tem um exemplo clássico global, que é o Eduardo Saverin, o cara do Facebook, que não se preocupou inicialmente com isso e teve problemas depois, como todo mundo sabe. Tem um caso aqui no Brasil do Hotel Urbano, que também teve problemas societários. Então, assim, parte societária é muito importante para o cara que está começando a empresa entender, formar contratos e termos extremamente justos para que depois não tenha problemas. Parte de serviço... Quem fala muito, Afrânio, quem fala muito sobre isso é Abílio Diniz, que teve um grande problema societário e diz que a parte que ele mais errou na vida, em toda a época empresarial, foi ter feito um contrato sem dar muita importância a um contrato de sócios. Exatamente. Então, assim, a Aline, parte societária... agora, só um pontinho, Fred. Nesse ponto, eu acho que esse caso, que foi com o Casino, o Casino adquiriu as ações do Pão de Açúcar da família Diniz, de Abílio Diniz. E lá tinha uma Golden Share, uma ação que dividia o controle, e ele prometeu, ele vendeu, digamos, todas as ações dele, e prometia vender uma ação que passava o controle para o Nauri, que é um empresário francês, Franco Angelini. Franco Angelini. E o que aconteceu? Ele não queria entregar assim, essa ação. Eu acho que ali foi menos um problema de contrato e foi mais uma questão comercial. Assim, o contrato, com certeza, foi bem feito. O que acontece é que depois ele se arrependeu daquela condição comercial que foi feita e não queria entregar aquela ação. Então, tentou, inclusive, muito, só que pegou uma pessoa muito dura. A Bíblia é acostumada a brigar, ele tinha brigado com a família, com os irmãos, mas ele pegou um francês muito duro, disposto a ir para a briga. Exato. Eu conheço um pouco essa história porque o William Ury, que foi um dos especialistas de Harvard em resolver problemas, solucionar problemas, ele resolveu esse problema com um paper de 5 ou 6 linhas. Então, ele chegou para o Abílio, isso é interessante, rapaz. Chegou para o Abílio, chegou para o Nauri e disse: por que vocês estão em briga? O que é que você espera disso aqui? E, com isso, ele conseguiu compatibilizar os interesses e resolver. O William Ury, ele, inclusive, tem livros muito interessantes sobre a solução de problemas, sobre solução de litígio. Ele resolveu aquela guerrilha na Colômbia, com as Farc também. Ele tem uma experiência internacional e em negócios. Tá? Mas, assim, só para colocar esse ponto, porque eu acho que o problema ali foi menos jurídico e foi mais comercial. É um arrependimento. Eu vendi por 10 e gostaria, depois de 5 anos, e naquele momento que ele fez, ele precisava daquele negócio para se manter vivo. E o capital que foi injetado era muito importante, entendeu? Assim, eu só porque é uma questão muito interessante, acompanhei muito de perto, e eu acho que realmente foi uma questão menos jurídica, não faltou uma cláusula, faltou sim digamos, um acordo prévio. Que ele enxergasse o futuro dessa empresa depois da injeção de dinheiro do Angelini. Então, ele teve de entregar de graça, quase, na segunda etapa. Né? Não que eles não tiveram uma vantagem muito grande na primeira. Que essa é um ponto de vários problemas que surgem nas startups. Geralmente, as pessoas querem começar logo uma startup, não liga muito para isso e começa a ver problemas futuramente e podia ter pensado previamente. Exatamente, Karina, exatamente. Falta de planejamento, né?
Falta de planejamento, falta de visão do seu negócio, às vezes, Sim. imaturidade. Então, assim, além dessa parte societária, a gente tem muita coisa para abordar, por exemplo, o contrato de serviço com fornecedores, deixar claro, sempre importante deixar claro os termos com fornecedores, seja de produto ou de serviço. A gente tem propriedade intelectual, registro de marca, registro de patente, termos de cessão de propriedade intelectual, tem muita coisa. Parte trabalhista é sempre importante a gente destacar também, porque muita empresa, hoje em dia, devido aos apertos financeiros, muitas vezes os empreendedores querem sair contratando aí um monte de gente em regime de parceria, e muitas vezes isso pode causar uma relação empregatícia e você nem saber que está causando, ou, enfim, uma pessoa evada de má fé pode vir a prejudicar o seu negócio, enfim. Então, a parte trabalhista é sempre importante a gente destacar o porte empresarial, se você vai se enquadrar numa MEI, numa ME, numa EPP, numa Eireli, numa limitada. O enquadramento tributário também, se vai estar no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, assim, é muita coisa. Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem agora muita gente falando sobre isso, é uma coisa extremamente importante, que inclusive ia entrar agora em vigor a lei em agosto e foi prorrogada para maio de 2021, a prorrogação da vigência, super importante, todo mundo comentando, as empresas precisam estar atentas à Lei Geral de Proteção de Dados, termos do uso de produto e de serviços, isso é sempre importante. E aí, já para um estágio mais avançado das empresas, a gente vai ter um NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é um tratado de confidencialidade, quando você quer abrir informações confidenciais do seu negócio, do seu produto, isso já para um estágio mais avançado. Fusões e aquisições, merging and acquisition, o Frederico é um cara que é especialista nisso também, direitos de venda, exit rights. Então, assim, tem um grande mercado aí, muita coisa para a pessoa se atentar. Essa live ela vai ficar gravada aí, com certeza. A gente vai estar aqui no final também para responder alguma pergunta. E, Fred, eu acho que a intenção é ouvir todo mundo. Acho que eu abordei alguns pontos aí que os jovens empresários eles podem se atentar para terem um pouco mais de cuidado jurídico aí no negócio no começo dessa jornada. Obrigado. Acho que foi importante trazer um pouco desse cuidado inicial que tem que se ter, né? Realmente é muito importante e aí não é só startup, todos nós, quando começamos a empreender, deixamos de lado esses cuidados mais formais, mais enfadonhos às vezes, e vamos para o que interessa. E depois vemos que aquela sociedade inicial não vai ser a mesma, precisamos de outro sócio, aquele sócio que entrou não contribui, precisa sair, não quer sair, e aí nós temos uma série de problemas. Realmente, esse ponto é um aspecto importante, e todos os outros que dizem respeito à relação de trabalho, relações fiscais, sempre o enquadramento, são muito importantes. Realmente, o primeiro passo é muito importante. Eu queria dar seguimento aqui, ouvindo a empreendedora Bruna Moura, né? Ela que, como eu disse, ela sempre foi muito inquieta, ainda é muito jovem, mas desde muito antes, desde o início da sua trajetória, querendo empreender, querendo ter seu próprio negócio, seu próprio espaço, né? É sempre bom dizer, né, que nessa terra as pessoas foram muitas vezes incentivadas a viver de emprego público, sem nenhum demérito de quem tem, né? Então, quem saiu da caixa, usando um termo bem popular, e tentou empreender, com certeza enfrentou muitas dificuldades, né? Então, eu queria ouvir de Bruna, que é a sócia fundadora aí da Trackfield aqui em João Pessoa, e no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Primeiro, esse momento de transformação, Bruna, do varejo como um todo, né? Então, varejo de vestuário, né? De vestuário esportivo, no caso da Trackfield. Eu sou cliente há muito tempo, muito antes de chegar aqui, né? Então, eu sou um corredor quase aposentado. Éramos clientes. Né? Eu sou um corredor aposentado. Eu fiz 2 maratonas, né? Então, aquele shortinho que tem aquela lycra por dentro, para mim, foi a maior invenção
que já existiu, né? Então, eu acho que eu tenho 20 anos de track and field, porque eu não sei qual é o tempo da marca, mas, assim, você deve estar enfrentando também esses desafios do novo varejo, do varejo do futuro. Nesse momento, eu tenho visto várias empresas trabalhando com delivery, muitas outras também trabalhando com drive-thru. Eu digo sempre que não é drive-thru, é takeaway, né? Porque drive-thru é um pouquinho diferente. Né? Eu hoje estive no Mag Shop, né? E fui lá, aí estava lá o pessoal dizendo drive-thru. Drive-thru não, é takeaway, né? Não sei se vocês sabem, vocês lembram, eu fui franqueado da McDonald's, então isso é um pouquinho minha especialidade. Então, Bruno, eu queria lhe ouvir sobre essas transformações, sobre o que você está, como você está aplicando essas necessidades novas, que tecnologia você está usando, o que é que você está pensando e como é que você enxerga esse negócio de vestuário, de varejo, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Fique bem à vontade, a gente quer saber um pouco mais também sobre a sua trajetória. Se puder também contar em poucos minutos, seria muito bom. Oi, boa noite, tudo bom? Então, vou começar um pouquinho com a trajetória para falar de presente e depois futuro. A gente está aqui, tem uma franquia da Track and Field em João Pessoa há 8 anos e meio. Há 8 anos e meio, se você parar para pensar o que era João Pessoa e a nossa preocupação realmente com a saúde, foi um passo adiante que a gente deu e a gente acreditava muito, até por vestir realmente esse propósito e por se identificar muito com a marca. E há 6 anos levamos também 2 lojas para o Rio Grande do Norte, abordando um mercado novo também, desconhecido. E há 3 anos, 3, 4 anos, fomos também para a Serra da Borborema, estamos lá em Campina Grande. Depois, hoje nós temos 5 lojas, estamos a caminho da 6ª, ficou aí no meio do caminho lá em Natal, a 6ª loja, porque estávamos em obra no meio aí da pandemia, mas iremos finalizar e vamos abrir sim. A Track and Field é uma marca brasileira, como você está falando aí, há 20 anos você é cliente, mas ela tem 32 anos. E 32 anos já. E é uma marca que sempre se preocupou, sempre teve um propósito, e a missão sempre foi conectar pessoas a um estilo de vida ativo e mais saudável. E a nossa crença, e até localmente, eu sempre tive esse grande objetivo e missão de transformar a venda de um produto realmente numa experiência. Seja experiência com atendimento, seja experiência em loja, que nós hoje estamos tentando levar para o nosso consumidor, mesmo através de delivery. E aí, mais à frente, eu vou contar um pouquinho o que é que a gente tem feito. Com certeza, eu sou franqueada, existe o ônus e o bônus, existem as limitações que muitos franqueados possuem, porque nós precisamos seguir um padrão. Eu gosto muito do todo o suporte. A Track and Field, ela segmenta o que funciona no online, funciona no offline, em todas as lojas físicas e ou virtual. A gente tem um padrão e acho que é esse o propósito que as franquias deveriam ter. Tem que ser bom para todo mundo, tem que ser igual. A gente tem que ter a mesma comunicação até para poder estimular e incentivar os franqueados. Mas, mesmo assim, com as limitações que a gente possui, a gente tenta nos reinventar e está até tornando cases algumas ações que a gente faz dentro da própria marca. Nós fomos a 2ª franquia do Brasil, e foi muito legal trazer essa experiência para o João Pessoa, e a gente sempre acreditou muito na experiência do cliente, proporcionando para ele também algumas experiências fora da loja, que seria com as nossas corridas. A gente já organizou mais de 25 corridas em João Pessoa e em Natal. Brevemente somos participantes, viu, Bruno? Exatamente, todos aqui. Eu passei de carinho na última. Passou. Todos atletas.
E também a gente está proporcionando, né, vamos criar uma nova formatação também dos Track and Field Experience, que são eventos menores que buscam trazer a experiência do yoga, da natação, de várias modalidades, do bike, spinning, enfim, várias modalidades para grupos específicos, realmente para trazer experiências em lugares inovadores nas modalidades. Mas, falando de pandemia, realmente a gente teve que se ajustar muito. Imagina só, a Track and Field tem seu site, que eu disse que é um parceiro concorrente, e nós temos que vender online. Então, fechamos as nossas portas, mas antes mesmo, eu acredito que a visão do empreendedor, ele precisa ter total noção de fluxo de caixa, ele tem que ser ágil na tomada de decisão, ele tem que ter um propósito e ele tem que fazer uma boa gestão. As pessoas, para mim, esse aceleramento aí virtual aconteceu, mas a preocupação em humanizar as empresas, eu acho que é um ponto fundamental. Eu falo isso porque nós temos sentido um resultado com as ações mais humanas que a gente tem feito durante o período da pandemia e tem dado resultado. E eu acho que é esse caminho que a gente deve seguir no varejo. Eu acredito que muita gente está tendo dificuldade, é normal, mas acredito que nós temos que ser todos otimistas e procurar meios. E o que nós terminamos fazendo, e nós estamos em constante evolução. Se eu disser para você que hoje eu tenho a formatação ideal, não tenho. Estamos nos reinventando a todo momento. Ontem recebi uma mensagem, o WhatsApp vai começar a fazer pagamento via WhatsApp, então imagina só, a gente está num processo que as redes sociais estão procurando modernizar cada vez mais e a gente tem que acompanhar esse processo de transformação. Um grande amigo meu está nessa iniciativa, viu, Bruna? É um grande amigo meu que está pilotando isso aí. Muito legal. E eu acredito muito no omnichannel, né? É uma unção do virtual com o físico. Não tem... Eu acredito que nós deveríamos ter antecipado isso. Deveríamos... O resultado que eu vejo hoje do trabalho que a gente tem feito, nós temos utilizado muito WhatsApp e Instagram, e o resultado que nós estamos colhendo, eu fico pensando, imagina se eu estivesse fazendo isso antes. Imagina o que eu consigo fazer daqui para frente. Então, é necessário... Até existe uma frase bem legal que é assim, primeiro a gente faz o necessário, depois a gente faz o que é possível, e quando a gente vê, a gente está fazendo o impossível. Então, nós pegamos 2 datas comemorativas, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Nós estamos aí desde o dia 20 de março, né, de portas fechadas, e a evolução que a gente tem acompanhado de fortalecimento de marca, de vendas, até em próprio faturamento, é fruto de um trabalho de gestão, porque nós estamos com pessoas certas, com pessoas que estão altamente engajadas, e isso a gente precisa estar estimulando o tempo todo. A gente tem criado um relacionamento. Eu fui para dentro estou há 4 meses trabalhando mais do que toda a nossa equipe, mais do que a nossa vida acumuladamente. Nós estamos trabalhando excessivamente porque a demanda precisa, o momento precisa de toda a nossa energia. A gente realmente precisa dar o máximo e não ficar parado assistindo acontecer e lamentando por não estar conseguindo se reinventar. Então, a gente tem, sim, utilizado muito as mídias sociais, temos procurado atender com maior esmero os nossos clientes e criar ações e benefícios através de parceiros, amigos nossos. Dia das Mães, a gente sempre manda algo a mais junto do presente do Dia das Mães. Dia dos Namorados também fizemos o mesmo tipo de ação. E é uma surpresa gostosa, que é um detalhe que faz todo sentido, que a pessoa olha assim e faz, nossa, eu comprei para dar um presente para minha mãe do Dia das Mães
e fui surpreendido com uma plantinha de um tempero, de manjericão que ela vai utilizar na cozinha. Eu falo isso, mãe, eu estou indo para a cozinha também, viu? Aqui temos Marina mãe e Marina é médio, né, Marina, para a cozinha. Você e Arthur, né, Bruna? Você e Arthur, né? Exatamente, meu companheiro aí de cozinha. Mas é o cuidado, acredito também, a personalização, que torna até mais humano e você consegue estar falando com o cliente, ele sentindo que aquilo não é automático, aquilo não é só uma venda, que tem um carinho, que tem um cuidado por trás. E eu acho que esse é o grande diferencial que todas as empresas precisam de cuidado. Assim, existem empresas de amigos nossos que, quando vem o delivery, vem preparamos com carinho, Bruna, e uma carinha como o Home Sushi Home. Todas as vezes vem personalizado, que é a forma do Starbucks, né? Inclusive dele, a identificação quando você vê que aquele produto foi preparado para você, que ele foi direcionado, que você menciona e tem esse cuidado realmente com o cliente ele se sente realmente especial e a gente consegue fidelizar. E a gente tem utilizado algumas ferramentas, algumas plataformas também para fidelizar e cuidar mais desse cliente, né? Eu acredito que a força do online nós pensamos que vamos atingir 10, atingimos 1000. Então, aconselho muito a estarem utilizando as ferramentas que o Instagram tem de stories patrocinado, de desenvolver conteúdo nas suas próprias mídias, de não deixar uma mídia tão comercial, mas sim tentar trazer experiências, tentar agregar valor à vida realmente do cliente ou do seu futuro cliente, da pessoa que está ali navegando e se depara e se surpreende, porque hoje a compra ela é feita por impulso, né, no online. Você olha, você questiona, pergunta, fala, e se você não resolver ali na hora, esqueça, né? Se passar 2, 3 dias, 4 dias para você responder um cliente, ele já resolveu, ele já mudou de ideia e aí ficou pelo caminho e você não consegue mais resgatar. E é impressionante o número realmente de compras que aumentaram no meio online, mas acredito sim que a gente tem como... eu mesmo não posso utilizar site de vendas, mas a gente transformou e está criando conteúdo e muita mídia e tentando nos reinventar aí durante essa pandemia nas mídias que a gente consegue ter acesso. Bruna, muito legal. Eu acho que você colocou um ponto que eu acho que é muito interessante, que a dificuldade às vezes de você inovar, você está numa estrutura de franquia, né? Isso. Às vezes é muito inquietante isso aí. Você tem sua força inovadora, sabe que aquela ideia é boa, quer arriscar, quer testar, né? Usando uma linguagem bem de startup, você quer testar, quer fazer aquele projeto ali, aí tem lá um sujeito que está vendo um mundo completamente diferente do seu, que está pensando de forma, vamos dizer assim... E eu acredito muito em energia, sabe, Federico? E acredito que a energia e a forma de gerir uma empresa, se você passa uma ideia para os seus colaboradores, você não consegue fazer nada sozinho. Então, você tem que ter seu braço direito, esquerdo, suas pernas, toda a equipe ela tem que estar em sintonia e você tem que realmente passar assim... eu sou uma pessoa altamente otimista. Desde o primeiro momento, até nós começamos a fazer a ativação por delivery, e já era um projeto antigo nosso que eu fiquei postergando, fiz errado. E antes mesmo de estar com a loja fechada, no meio de março, quando eu senti que realmente ia acontecer, a gente começou a operar e não ficamos de loja fechada nenhum dia. Loja fechada, né? Mas parando de vender nenhum dia. E é legal acompanhar e analisar realmente o meio, e a gente vem... Todo mundo é um processo de adaptação. E a gente vem acompanhando realmente os números.
Abril, fizemos 30% de 2019. Maio, fizemos 70%. E junho, a gente vai ficar positivo. Estamos trabalhando, lutando intensivamente para poder ficar positivo em relação a 2019. Com venda 100% online. Então, ou seja, você está potencializando as unidades que você tem, mais adiante você vai abrir a quinta loja, estava dizendo? A sexta. A sexta. De repente você tem uma sétima ou oitava aí, né, só utilizando a capacidade ociosa das outras que já existiam. Online. Né? O que é melhor. Exatamente. Né? Exatamente. O que é Realmente melhor, com a mesma estrutura física. Né? Exatamente. Eu até sugiro, nós vamos fazer nas nossas lojas, eu sugiro até ter uma equipe direcionada só para o online. A força do online que ele tem para agregar, as pessoas não vão deixar de frequentar a loja, as pessoas gostam da experiência, nós temos muitos clientes querendo ir para a loja, e até nesse processo de drive-thru que você está falando, que é take-away, que realmente é um take-away, porque a gente resolve tudo antes. As pessoas querem entrar, querem experimentar, querem tentar de alguma forma, né, fazer esse contato, mas a força do online não desperdicem, porque é realmente uma oportunidade de agregar muito a sua empresa. Parabéns, Bruninha, é isso mesmo. Bruninha, eu queria dar seguimento aí, primeiramente lhe agradecer, né, por trocar essa experiência, nós vamos lhe ouvir ainda nesse webinar. Eu queria ouvir um pouco a experiência também de Karina Ramalho. Karina, que é a CEO da Brascom, né? A Brascom, que é uma construtora bem tradicional aqui, né? Que foi fundada por seu pai, e ela, junto com a irmã, estão, digamos, trazendo uma nova visão para essa empresa, fazendo novos lançamentos. E eu lembro que a Brascom era uma empresa bem atual, há 15, 20 anos, ela já tinha produtos modernos. E elas trazem, vamos dizer assim, elas vão manter essa empresa dentro desse perfil de inovação, de atualidade, não é? Porque não adianta você empreender, mas se você não estiver olhando para o futuro, né? Tamanho de apartamento, necessidades. Né? Eu vi hoje, Karine, não sei se vocês acompanharam, que a Moura do B fez uma parceria com a House, né? Que é aquela empresa da Vitacom, e a Moura do B vai lançar em Recife um empreendimento com a House. Quem me mandou foi Felipe Marina, Felipe Hacker, que está nos ouvindo aqui e compartilhou comigo isso hoje de manhã. Karina, seja bem-vinda. Queríamos ouvir aí um pouco da sua história, sua experiência, num tempo curto, mas para compartilhar isso com a nossa audiência e com os demais debatedores. Então, boa noite a todos. Eu vou começar falando um pouquinho da minha história na Brascom. Eu sou engenheira civil de formação e há muito tempo, eu com minha irmã, ela mais responsável pela parte comercial e marketing, entramos full-time na empresa e passamos juntas pela pior crise do setor da construção civil, que foi há alguns anos. Sofremos muito com os distratos, muitos, como todas as construtoras, mas juntas tivemos que diminuir significativamente o tamanho da empresa, e aí tivemos que abraçar todos os setores. E isso foi muito importante, porque entramos de cabeça na contabilidade, mudamos todo o nosso sistema interno. Então, essa mudança ela foi mais de dentro para fora. Nós mudamos nossos processos, mudamos algumas pessoas e, principalmente, mudamos nosso produto. E, assim, também investimos muito no marketing, repaginamos nossa marca e focamos muito na reinvenção digital, aprimorando nossa presença online, a fim de atingir nosso cliente final. Então, recentemente, aconteceu toda essa pandemia e eu acredito que a gente não sofreu tanto porque a gente já estava tendo essa mudança um ano atrás. Então, progressiva, né, Karine? Exato. Se anteciparam a isso. Então, isso. E aí, nossa equipe comercial, claro que todo mundo perdeu, mas nossa equipe comercial estava preparada
para atender nossos leads. Como é que a gente pega esses leads nos sites, de modo online, e a gente tem um funil de vendas, onde cada etapa do cliente, ele vai passando por etapa, e a gente vai gerando conteúdo ao cliente, porque a decisão de compra de um apartamento não é fácil. Então, quando tudo isso aconteceu, tivemos que tomar decisões muito rápidas, e a primeira venda, foi muito engraçado, porque a primeira venda, depois disso tudo, foi uma comemoração, e aí começamos a ter mais força de ir além, nossa equipe ficou mais motivada, e aí, graças a Deus, que a gente continuou vendendo, e assim, a gente é muito confiante no nosso mercado, muito confiante, porque hoje mesmo, há 1 hora atrás, a gente teve uma notícia muito boa, o Copom anunciou a redução da taxa de juros, então, a renda fixa não está mais rendendo bem. Atrativo, né? Está pouco atrativo. Está perdendo para a inflação. Isso, está perdendo para a inflação. Então, as pessoas estão querendo tirar seu dinheiro. O imóvel ainda é um investimento muito seguro. Nossos clientes investidores também passou recentemente por uma turbulência na Bolsa de Valores, então perderam muito. Então, essa renda variável também não é o perfil dos brasileiros. Então, comprar imóvel ainda é um investimento muito seguro. E, exemplo, se você tivesse... Nossos clientes, a gente lançou um empreendimento recentemente em janeiro. Nossos clientes que compraram, hoje já tem um rendimento de 10% em 6 meses. Se tivesse deixado esse dinheiro na poupança, em renda fixa, CDI, estaria em média aí 1%. Então, as pessoas estão percebendo isso, a gente está tendo muita procura. Também a gente vendeu muito para estrangeiro, brasileiro que mora fora. Como o dólar subiu muito, um apartamento aqui em João Pessoa é muito barato. Então, a gente teve uma venda e a venda foi totalmente digital. Eles entraram no nosso site, fomos evoluindo na conversa, tudo digital, mostramos fotos via Zoom, e no final ainda assinou o contrato digitalmente. Então, isso a gente nunca a gente já tentava esse contrato digital há muito tempo. Mas aí, um assinava, o outro não. Agora, está sendo totalmente digital. Parabéns. E aí, também a gente está com uma segurança jurídica melhor. Saiu a nova lei do distrato, né? E isso foi muito bom para as construtoras. E também, eu, como na parte técnica, eu estou tentando, há algum tempo, eu sou pós-graduanda em BIM, que é uma tecnologia que você modela todo o empreendimento de uma forma digital, e isso contribui para fazer uma obra mais rápida, contribui para ter menos desperdício, e já antes de começar a obra, verificar os conflitos entre projeto elétrico, hidráulico. Então, eu já estou com essa equipe técnica há 1 ano, trabalhando nesse projeto. Eu tive que adiar um pouquinho o início da obra, porque era para ser agora no meio da pandemia, e aí fizemos várias reuniões, replanejamos, e vamos começar agora em setembro, mas nada altera. E também esse novo produto que a gente lançou, foi assim, uns 6 meses, 7 meses de discussão, foi muito bem planejado, foi feito com muitas cabeças juntos, e assim, foi um sucesso, graças a Deus, de venda. A gente bateu o recorde da construtora, então a gente nunca tinha vendido tanto em um mês. Então a gente está muito feliz, a gente está muito confiante, e isso que impulsiona. Todo dia sair para trabalhar, todo dia resolver problemas. Essa vida não é fácil de empreendedorismo. Você tem que se virar em 1000, aprender todo dia uma coisa nova. Mas eu acredito que eu e minha irmã, a gente nasceu para isso, a gente está mudando. Na verdade, o Way, vamos dizer que eu sou o estilo Way de viver. Então, eu acredito que foi pensando nessa nova geração que vai vir, e mudamos realmente, e a gente já está colhendo frutos nessa pandemia, graças a Deus. Karina, parabéns, eu acompanho
e quando a gente pensou em fazer iniciativa para tratar de inovação, novos negócios, startup, o seu nome veio porque eu sabia que, embora é uma empresa que já existisse, como é o nome da tua irmã? Marcela. Marcela, né? Trajano está na audiência, viu? Tá lhe ouvindo. Já aposentaram ele, deixa ele em casa só recebendo dividendos. Não, que é a melhor parte, né? Ele tinha, na verdade, ele tinha muito na cabeça dele que ele queria parar de trabalhar. Então, faz 5 anos que a gente estava trabalhando na sucessão. Uhum. E aí ele tinha decidido já, uns 3 anos antes, que quando entregasse a última obra, seria com a gente. E aí, assim, nessa época foi difícil. A gente teve muito medo, né? Porque tem uma história. E foi luta, foi muita conversa, mas assim, graças a Deus a gente está sobrevivendo. Ele meio que disse assim, ou vocês tomam conta, né? Ele meio que disse assim, ou vocês tomam conta ou o negócio fica de lado aqui, né? Foi. Não, mas parabéns, a história é muito legal, muito bonita, e a gente fica vendo a empresa perenizar na nova geração, tenho certeza que durará muitos anos. Obrigada. Jorginho, você não se incomoda não, mas eu vou ouvir antes de você, nossa amiga Marina Sá, né? Ela que... Opa! Deixa ela falar primeiro. Deixa ela falar primeiro, que aí eu aprendo mais também. Marina, para quem chegou depois, nós estamos com uma audiência muito boa. Estamos aqui no Zoom e também no YouTube. Ficará disponível também o conteúdo aí durante todo o tempo, para as pessoas que quiserem assistir depois, amigos também. Marina, a gente queria lhe ouvir, sabendo que você é a empreendedora, a idealizadora da Cantaloupe, né? Também empreendeu através do Le Food, Restaurante Week, e também o livro Inspiração Paraíba, né? Que você foi uma das idealizadoras. Eu queria agradecer sua presença e lhe ouvir, contar um pouco da sua trajetória, dessas... Eu acho que uma coisa que a Bruninha falou ali, que é interessante, essa coisa faz parte. Não existe inovação sem necessidade, né? Então, a necessidade é que faz. Eu acho que quando você olha a história de Afrânio, de Bruno, de Karina, é a necessidade que vai fazer a inovação. Aí Bruno olha assim e faz, puxa, eu devia ter pensado isso antes. Antes não tinha necessidade, entendeu, Bruno? Então, lógico que havia o processo que já estava lá, você já estava idealizando, já estava pensando, mas realmente a inovação vem da necessidade. A gente tem visto muito isso. É muito difícil a inovação partir isolado, sem uma dor, né, como chamam, né? Tem que ter exatamente. A dor. E a minha crença é que a gente está fazendo hoje o possível, mas a gente tem que ir atrás do impossível, né? Acho que não deve se satisfazer com o que a gente já vem fazendo, tem que procurar realmente novas ideias, novas soluções. Então, eu queria ouvir agora também, Bruninha, exatamente a sua ideia, eu acho que é exatamente isso, é só para lhe dizer que eu acho que talvez seria muito difícil fazer sem a dor, né? Então, agora a gente vai ter que crescer 10 anos em um ano mesmo, em 6 meses, mas a gente vai colocar e a partir daí vai ter essas plataformas todas novas. Marina, seja bem-vinda, conta um pouco da sua história aí. Boa noite a todos. Eu sou, assim, a minha vida empreendedora, a minha história empreendedora, ela é também uma história de autoconhecimento. E aí eu acho importante, né, já que você falou que tem tantas pessoas assim que motivação, inspiração, né, de como começar. Eu acho. Cortou. Deu uma cortadinha. Né? Cortou? Maria está cortando um pouco. Se você puder falar um pouco mais devagar, ele está cortando um pouco o teu áudio, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. E agora, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu tirar aqui o fone. Melhorou? Não, Melhorou. Nós estamos lhe ouvindo. Marina está caindo. Marina está... É como se você tivesse com um delay, assim. E agora a gente parou de lhe ouvir. Vê se volta.
Não? Agora. Voltou. Eu estou lhe ouvindo. Voltou? Voltou. Vai. Ótimo. Então, vou começar de novo. Boa noite. A quem não viu, se cortou, me avisem se cortar novamente. A minha história empreendedora é uma história também de autoconhecimento. Também não, mais de autoconhecimento. Então, toda a trajetória foi balizada por isso. Então, a gente estava falando aí, antes de começar, que a minha formação é Direito, apesar de não parecer, eu tive a formação de Direito, porque eu acredito que, principalmente há um tempo atrás, a gente não tinha muita opção, assim, né? A gente tinha uma visão muito fechada das possibilidades que a gente tinha. Então, assim, isso começa na escolha de um curso superior, né? Então, eu fiz Direito, mas eu morei fora, eu morei na Austrália, eu morei na Califórnia, e comecei a ver o mundo lá fora e vi que não era aquilo que eu queria para mim, né? Não era Direito, não era advogar, não era fazer concurso, apesar de ser uma pressão por parte da família, né? Que a gente entrasse nessa onda, mas não era o que eu queria. E aí, quando eu me formei em Direito, eu disse a meu pai, recém-formada, acho que tinha uns 20 e poucos anos, 22 anos, 23 anos, e eu disse, pai, fiz a OAB, né? Precisava mostrar que tinha passado na OAB, como eu disse, passei no 9º período na OAB, e disse, eu quero montar eu tinha morado fora, tinha conhecido esse universo de alimentação saudável, de wraps, smoothies, aí eu disse, vou colocar um café que vende wraps e smoothies. Aí meu pai, você tá louca, né, minha filha? Você fez Direito, acabou de fazer a OAB e tá com essa invenção, ninguém sabe o que é isso em João Pessoa, você não vai arrumar nenhum funcionário que saiba dizer isso aí que você vai vender. E aí começou, assim, essa um pouco de rebeldia, de começar a me entender do que eu queria fazer, né, e me entendendo como uma pessoa empreendedora, mais empreendedora do que empresária. Então, mais essa inquietação de ter insights, de olhar para o mundo, de ter ideias, de querer trazer essas ideias para a nossa cidade e executá-las. E aí eu comecei a perceber assim, que ao longo do processo, no papel de empresária, eu me senti até um pouco desmotivada, sabe? E aí eu comecei a me entender como essa pessoa que tinha ideia e executava, tinha ideia e executava. E aí, dentro desse processo, várias coisas aconteceram. Então, eu tive esse café, depois eu tive uma franquia, e depois eu montei uma distribuidora de alimentos. Meu pai tinha uma transportadora, e aí a gente conhecia muitos donos de restaurantes que não tinham acesso a bons ingredientes para trazer para cá, e a gente começou a trazer. Então, daí nasceu a Lefood Distribuidora, que continua até hoje, mas eu me afastei um pouco mais dela, justamente por querer ter um negócio onde me desse a possibilidade de criar mais, de executar mais projetos, mais inovadores, de menor prazo. Então, isso foi um autoconhecimento, foi um processo de autoconhecimento. Que eu acho importante falar isso para quem quer entender e não se encontra numa descrição tradicional, tipo assim, ser dono de farmácia, ser dono de loja de roupa, ser dono de construtora, ser dono de clínica. Então, assim, tem um outro universo enorme pairando por aí que ele é difícil de se descrever. E aí, muitas vezes, a pessoa... E aí eu falei, antes de começar, sobre a Cantaloupe. Eu disse, e aí, dentro desse processo de autoconhecimento, nasceu a Cantaloupe. E muita gente que me conhece não sabe o que a Cantaloupe faz. Pensa que é uma empresa de evento. Porque o evento é aquilo que se vê, né? Então, a parte da Cantaloupe que é vista e que é facilmente descrita é o evento. Então, o pessoal fala, a Cantaloupe faz o Terroir, o Festival Terroir, faz o Restaurante Week, mas a gente tem uma série de projetos dentro da Cantaloupe, todos de curto prazo. Então, não são eventos, são projetos eventuais, onde a gente trabalha com inovação. Então, a gente faz projetos institucionais e comerciais para várias marcas, para empreendimentos onde tem gastronomia, então, para malls, para empreendimentos que têm uma área gastronômica maior, para marcas de azeite, para marcas de alimentação. Então, a gente tem projetos de curto prazo, independentes, dentro da Cantaloupe.
E isso é o que a gente faz. Então, assim, nesse momento, por ter essa empresa que era tão difícil de descrever, eu acredito, e ela faz tantas coisas novas, ela trabalha tanto com inovação e com criatividade, de forma a olhar para um supermercado, a olhar para um empreendimento e entender o que é que está dando errado ali e trazer uma solução inovadora, criativa, sempre brincando ali com a questão da experiência, da alimentação, da bebida, da festa. Então, a gente consegue tratar alguns problemas de empresas, tanto daqui quanto de fora, com muita criatividade e inovação. Então, é isso que a gente faz. E hoje, para Cantaloupe, é um momento muito especial. Então, assim, de todo momento assim, que eu vivi empreendedor até agora, eu digo a vocês que é um momento assim, que eu estou trabalhando muito, que a gente tem grandes projetos aí acontecendo e para acontecer. O planejamento de 2020 envolvia muita coisa física, a gente jogou fora, a gente rasgou e jogou no lixo, porque realmente não vai dar para acontecer, e a gente entende isso, não adianta planejar, mas outros projetos online, digitais, que estavam ali, de certa forma, guardando para acontecer em outro momento, eles já começaram a acontecer, a serem planejados para serem lançados agora, por causa do aceleramento do futuro que a pandemia ocasionou, né? Mas, assim, de certa forma, é um momento muito desafiador, muito motivador, e onde a gente está encontrando muitas oportunidades para a gente em projetos autorais e para outras empresas que estão nos contratando para atender e, assim, tratar alguns problemas e trazer soluções digitais, inovadoras, para agora e para o pós-pandemia. Deu para ouvir? Demais, deu para ouvir demais. Eu acho que o teu fone está fazendo um pequeno ruído, mas assim... Tá um ruidinho. Eu acho que pode ser o de Marina, eu não sei se mas assim... Mas deu para ouvir bem? Deu para ouvir bem. Deu para ouvir bem. Eu acho que muito, muito interessante a sua experiência, porque fundamentalmente traz isso que você colocou, que não é algo que se enquadra numa dos universos conhecidos, né? Então... E eu fiz, Fred, um post no Instagram, acho que há uns 2 ou 3 semanas atrás, que depois, inclusive, eu fiz 2 lives assim, de pessoas que me convidaram para fazer, falando justamente sobre isso. Que é assim, pessoas que estão vendo o seu negócio totalmente sem sentido nesse momento, que são muitas pessoas que estão se encontrando nessa situação. E aí, nesse post, eu falei que você tem que se enxergar mais do que um cartão de visita, né? Então, no sentido de Carlos Frederico, ele é advogado? Não, Carlos Frederico, ele não é advogado. Ele está advogado hoje, mas ele é empreendedor, ele é hoteleiro, ele é maratonista, ele é bem relacionado, ele é comercial, ele tem um relacionamento muito forte. Maratonista é quase aposentado. Mas não deixa de ser. É um talento que você acumulou na sua vida, né? E então a gente tem que imaginar essa quebra de barreira, essa quebra de título, né? Esse título que a gente coloca no Instagram, sou dentista, sou isso, sou aquilo. Então, a gente não é uma coisa, a gente é um monte de coisa, a gente tem como diz, um balaio de qualidades que a gente acumulou durante a vida e de talentos e de recursos, né? Então, são muitos recursos. Então, se essas pessoas que estão se encontrando agora sem saída, que dizem, eu não tenho o que fazer agora, esse meu negócio totalmente, não tem função para ele nesse momento, não tem cliente para ele no momento, você tem que olhar para isso, para esse conjunto de coisas que você e você tem que olhar para as oportunidades que existem muitas oportunidades. Se você se der essa oportunidade de entender como você é complexo de qualidades e de recursos, a gente vê que tem uma porta fechada na nossa frente, mas tem muitas janelas para serem abertas. E aí a gente falou disso, eu acho que muita gente precisa ouvir isso nesse momento, de se entender de uma forma mais complexa, assim, tendo muito autoconhecimento e mandar ver aí no que o futuro está trazendo para a gente, né? Então, o futuro está se apresentando de uma forma diferente, de uma forma acelerada e cada um de nós, dentro dos nossos recursos, a gente tem, sim,
É só a gente dar uma oportunidade para enxergar isso aí. E não olhar só para, né, só na brechinha. Marina, eu acho que tudo que você falou aí tem muito a ver com a história de Karina, com a história que Bruna contou agora há pouco, de se enxergar enxergar as oportunidades do mercado, de ver essas mudanças internas e externas e tentar entrar nas oportunidades pela brecha ali e fazer diferente, né? É a história de ressignificar os valores e o nosso propósito, né? Acho que cada um aqui deve ter mudado também internamente alguma coisa, uma percepção, um pensamento, enfim. Todo dia é um aprendizado novo. Exatamente, é um processo de reinvenção que nós temos que ter sempre. E assim, a gente está mudando, existe essa digitalização acelerada, mas existem muitas outras coisas acontecendo. Hoje eu conversei Sim. com uma amiga, assim, que é uma parceira profissional, que é uma pessoa que ela é editora da Veja, com Meio Bebê, que ela é lá de São Paulo, é uma parceira minha do Terroir, e a gente está com um projeto juntas, e a gente falou sobre isso, assim, como essa questão da avaliação dos restaurantes, de você dar estrelas, do restaurante super caro, isso começa a perder muito valor, sabe? Então, assim, sempre vai haver espaço para coisas de luxo, restaurantes de luxo, mas agora a gente entende o valor, assim, do produto local, de você comprar no cara que está fazendo ali no seu bairro, de quem você está beneficiando naquela cadeia, né? Não faz sentido mais você comprar, e isso eu estou falando de um mercado que era meu, que era um mercado de produtos importados, de luxo, né? E como a gente passa a ver que faz você comprar uma geleia que vem da França e você paga um horror de imposto, de frete, e aqui a gente tem frutas incríveis, e por que não a gente fazer um carré de cordeiro com uma geleia local, né? Um queijo com uma geleia local. Meu queijo de cabra é da Carnaúba, viu? Seu queijo de cabra mas a sua geleia tem que ser de frutas tropicais aqui, né? Isso não acontece, mas a gente entende que isso é um processo de consumo, né? É um hábito de consumo que vai mudar. A questão de produtos, aqui a gente trabalha com produto congelado, a maioria dos restaurantes. Então a gente tem um período do defeso da lagosta, que é o período onde a pesca é proibida, né? Mas os restaurantes, eles se veem praticamente obrigados a ter lagosta congelada, porque o consumidor não aceita não comer em dezembro uma lagosta. Mas ele tem que entender que é proibida a pesca naquele período. Então, assim, Marina, isso é uma tendência. Isso é uma tendência forte. Por exemplo, na França, inclusive, eu sou um amante da França, herdei do meu país. Na França, há uma crítica muito grande. Dizem que em Paris não se faz mais aquela gastronomia francesa. Aqueles bistrôs que a gente vai, tudo eles são congelados hoje. A comida é pronta, pré-pronta. Entendeu? A comida é pré-pronta. Então você vê, mesmo em Paris, mesmo na França, onde a culinária é quase um estilo de vida, a gastronomia, o ritual, eles estão trabalhando com comida congelada, infelizmente. Mas, Marina, quero agradecer mais uma vez. A gente volta a se falar ainda hoje, aqui nesse mesmo webinar, rapidamente. Eu queria agora ouvir um pouco da história de Jorginho e também provocá-lo, porque nós estamos vivendo um momento que nós sabemos que o home office veio para ficar. Eu fui daquele, eu me formei com 20 anos. Aí, eu digo... Eu discordo desse aí do home office. Não, exatamente. Eu vou falar agora. Pois é, eu quero lhe ouvir, porque eu fui daquele que saía de casa, então me formei com 20 anos, saí. Desde que me formei, eu me acostumei a trabalhar fora, né? Fora de casa, e eu saía de casa, almoçava na rua e chegava em casa à noite, né? Então, isso foi assim a minha vida toda. Então, eu sempre fui muito presente com meus filhos, com minha família, mas esse horário de almoço, para mim, infelizmente, não funcionava, porque, para mim, o horário de almoço era algo, assim, no meu modelo de vida, aqui do escritório, dos meus negócios, é uma hora que eu produzia muito, uma hora muito importante, né? Então, eu preferia, às vezes, sair um pouco mais tarde, sair ali 8h30, 9 horas, mas eu ficava, o horário do almoço chegava à noite, né? Porque era muito importante para mim estar no escritório ou estar
almoçando com clientes, com parceiros, está tratando de novos negócios e tal, mas assim, e de uma hora para outra nós nos vemos obrigados a se deparar com essa nova realidade. Essa provocação vem, Jorginho, justamente por isso, porque sabemos que, de um lado, o escritório tradicional, ele talvez tenha ficado de lado. Nós temos agora um olhar diferente para o coworking. Eu acho que o coworking hoje é um ambiente, é um ecossistema realmente de negócios. Isso eu reconheço isso. Mas e talvez o escritório tradicional é que esteja perdendo espaço. Né? Nós vamos Exatamente. ter dois mundos. Um mundo do coworking, que uma empresa como a empresa de Karina, ou de Bruna, ou de Marina, ou o nosso escritório que já tem um espaço aí, a gente pode estar lá sem ocupar tantos espaços, porque você sabe que no final do dia você tem aqui espaço para 50, 60 pessoas, mas às vezes fica durante o dia 10, 15 mesas sendo usadas, né? E isso aí já vem sendo praticado em grandes empresas em São Paulo, diminuindo o número de... Você não tem aquela mesa cativa para você tem o seu laptop, monta e você trabalha lá naquela mesa que você vai trabalhar durante o dia, no outro dia você trabalha em outro e aí vai. Então, Jorginho, como é que você enxerga o teu negócio? Que tipo de oportunidade ou de ameaça você vê no teu negócio aí a partir desse choque econômico que nós estamos vivendo e desse estresse que nós estamos vivendo e de que forma criativa você está enxergando esse futuro aí para vocês? Então, Frederico, fazer uma introduçãozinha rápida aqui, como Bruna, Marina e Karina fizeram, e a Fran também. Eu sou formado em Direito pela UFPB, passei na OAB também no 8º período, sou advogado, tenho a carteira da OAB, mas olhando para trás hoje, eu não sei nem por que eu fiz Direito, essa é a verdade. Hoje em dia, conversando com meus amigos, conversando com minha mãe, assim, eu sempre fui muito curioso e eu acho que a gente, tanto quem for empreendedor, quem for diplomata, quem for advogado, quem conseguiu se encontrar muito cedo, com 18 anos, que é uma idade muito jovem, a gente é muito jovem com 18 anos para poder decidir o que é que a gente vai fazer da vida, mas algumas pessoas, com sorte, conseguem descobrir isso. Então, eu sou formado em Direito e depois que eu terminei Direito, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. Fui para São Paulo, estudei no INSPE ainda um tempo, e quando eu estava em São Paulo, surgiu a oportunidade para trazer um coworking aqui para João Pessoa, junto com o pessoal da Planck, junto com Mariana, junto com Clóvis, que acho que estão nos assistindo. E dessa ideia nasceu o New Work, mais ou menos em 2018, que a gente teve essa ideia. Mais ou menos a ideia do New Work nasceu quando a gente tinha as lajes corporativas lá no DCT, e Clóvis também tinha a laje corporativa dele, e a gente teve uma sinergia de ideias e juntou e fez o New Work. Hoje o New Work conta com grandes empresas como a TagZag, que é a agência de publicidade da Brascom, da empresa de Karina, da consultora de Karina, conta com o Banco Inter, conta com a Algar, conta com o Nóbrega Farias, conta com a M Soluções, que é uma empresa de lançamento digital. Então, conta com várias e conta com o Fato Capital, que é a agente autônomo da XP. Então, assim, é um grande ecossistema que essas empresas se conectam, essas empresas interagem. E levando hoje para o cenário atual, com certeza o coworking hoje foi um dos mercados, não só coworking, mas laje corporativa, o imobiliário. Eu até achava que tinha sido menos, mas Karina falando agora, eu vi que para a construtora pode ter sido um cenário diferente, mas para lajes corporativas e aluguel ou serviço de coworking, realmente foi um baque muito grande essa pandemia. Mas eu acredito que isso, principalmente para o coworking hoje, na minha realidade, esse baque que a gente levou é para curto prazo, é curto a médio prazo, e eu acredito que o futuro é bem favorável para espaços flexíveis de trabalho, como são os coworkings. Então, os coworkings hoje, eles têm a vantagem de ter a flexibilidade de contratos, flexibilidade do espaço de trabalho, tem a interação entre os membros. Então, você chega num local e quer trocar uma ideia com uma pessoa e dessa conversa gera um insight que você pode levar para o seu negócio.
Além disso, tem economia de custos, ou seja, você não vai estar gastando dinheiro com energia, com condomínio, com limpeza, com café, com internet, isso tudo já está incluso no pacote. Então, você vai chegar num escritório pronto para você. Eu já tive caso de cliente meu que foi querer alugar sala corporativa ou uma sala comercial e chegou lá, viu que ia ter que gastar 1 mês, 2 meses fazendo uma sala e entrou lá no New Work e viu, oxe, minha sala está pronta agora aqui. Eu vou entrar, como é que eu faço o negócio? Fechou o negócio comigo, no outro dia eu estava lá trabalhando na sala dele. Então, é a economia de custos e a flexibilização, que com certeza isso no futuro vão ser importantes para as empresas. E falando sobre isso... Jorginho, um parêntese aí, não só isso. O networking, aí é que é o ponto mais crucial, porque é negócio atrás de negócio sendo gerado no networking. Pois é. Exatamente. Pois é, negócio atrás... Exatamente. E às vezes já teve casos de clientes, um cliente que esteve com a gente, decidiu voltar para uma sala comercial que ele tinha que conhecer a TagZag através do New Work, gerou uma clientela para a TagZag. Já teve outros clientes também que a TagZag conseguiu através, que estava lá frequentando o New Work e conheceu a TagZag. Já teve clientes que estavam lá no New Work e a Fato Capital conseguiu assessorar nos investimentos dele. Então, assim, é o networking, é a flexibilidade, é a economia de custos. É ecossistema, agora, né, Jorge? É um ecossistema. É um ecossistema, exatamente. Agora, trazendo quais são as perspectivas para a gente. A gente fala, eu vejo muita euforia hoje, essa questão de home office. A gente fala, como falou agora da XP, que a XP agora vai sair da laje corporativa que eles têm em frente ao JK Iguatemi ali em São Paulo e disse que vão criar uma sede da XP no interior de São Paulo. Bem, eu vejo que isso pode ser bacana no futuro para eles, mas assim, o ser humano é muito sociável ainda. Então, como é que vai ser essa questão? O pessoal o pessoal que mora em São Paulo vai pagar, a XP vai pagar a mudança deles? Então, eu vejo muita euforia com essa questão de home office. Em países nórdicos, antes da pandemia, que são uma sociedade mais desenvolvida que a nossa, eles tinham o costume de fazer home office em 20% do tempo. Então, daqui que a gente chega a um padrão nórdico, o Brasil chega a um padrão nórdico, a gente chega a 20% então, do tempo em home office. Então, que esse era o padrão antes da pandemia. E eu não acredito que no longo prazo isso vá aumentar ou vá ser diferente. Agora, por exemplo, na China, segundo um artigo que eu li no Brasil Journal, agora em abril, a China voltou lentamente aos escritórios a partir de março. Foi quando começou a flexibilização lá. E em março mesmo, as lajes corporativas, seja de coworking, seja de empresas, já estavam com 60% de ocupação. E em abril, um mês depois, já estava com 90% de ocupação. Então, assim, a China começou antes que a gente no coronavírus, a gente chegou com essa onda depois aqui, e eles estão voltando, como eles já estão com um plano de flexibilização bem na frente da gente, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo lá e pode pensar o que vai acontecer aqui. Então, se na China, que eles estão na frente da gente, nesse cronograma, está acontecendo isso, o que nos leva a crer que vai ser diferente quando acontecer isso aqui, chegar a esse patamar no Brasil. Então, é claro que essa retomada não vai ser como as pessoas falam, não vai ser o normal que a gente conhecia. Esse novo normal vai ser levado no curto prazo, no médio prazo, até que surja uma vacina, ou então surja um tratamento eficaz, como surgiu hoje. Saiu agora uma notícia do Conselho de Infectologia brasileiro que apareceu uma droga, um remédio que realmente faz eficácia em pacientes que estão graves e entubados. Então, pelo menos já uma luz no túnel, uma luz no fim do túnel. Mas, enquanto não houvesse tratamento dessa vacina, as medidas sanitárias para os coworkings, para as lajes corporativas e para os próprios edifícios comerciais e corporativos vão ter que ser reforçados e implantados veementemente. Vai ter que ser um adensamento de pessoas menores no espaço, vai ter que ser
vai ter que ter todas essas medidas para que seja feita a retomada para os espaços de trabalho como eram antes. Mas reforçando, o que eu acredito é que o ser humano é sociável e levando em consideração que todas essas tecnologias que a gente está usando hoje, como o Zoom, como o WhatsApp, como o Skype, isso tudo já existia antes da pandemia. Por que agora com a pandemia, que isso agora que agora a gente está usando, por que a gente não vai querer voltar ao que era antes? Porque o ser humano é sociável, a gente quer ter essa troca de informações ainda. Então, eu acredito que no longo prazo, daqui a 1, 2 anos, essa questão de home office pode até ser que seja levada em consideração ou então ser mais utilizada, mas isso não vai ser o fator, não vai ser o cenário determinante ou preponderante nas grandes empresas. Então, estamos nós do New Work, minhas sócias Mariana e minha irmã Vera, estamos bem confiantes com o futuro dos coworkings. Falando um pouquinho também sobre as startups hoje, já que o tema é sobre startups também, e querendo ou não, muitas startups transitam hoje lá no ecossistema do New Work, não só no ecossistema do New Work, mas em todo o ecossistema paraibano, transitando com o Sebrae, com os outros coworkings. O cenário hoje de startups continua muito favorável para essas startups e que hoje são inovadoras e que geram lucro. O que acontece? Antes da pandemia, existiam muitas startups que viviam de rodada de investimento, e eram startups que não paravam em pé. Por que não paravam em pé? Porque só faziam gerar caixa só faziam queimar caixa e não geravam caixa. No momento que parava de ter essas rodadas de investimento, as startups não sobreviviam, iam para falência. Então, quando chega um momento de choque desse da pandemia, é quando se separa, como o Frederico fala, o joio do trigo. Então, essas startups que vão sobreviver vão ser as startups que vão ser adquiridas por grandes players como a Amazon, como o Google, como o Facebook, como a Apple. Inclusive, isso é tão visível que as startups que um dia foram startups como o Google, como a Apple, como o Facebook, como a Amazon, foram elas que puxaram o S&P 500, que é o Ibovespa dos Estados Unidos, elas que puxaram para novas máximas. Ou seja, houve aquela máxima antes da pandemia, caiu e já está em novas máximas justamente por conta dessas empresas que um dia foram startups, entendeu? Então, assim, com certeza essas startups, essas empresas grandes hoje estão de olho nessas startups porque elas são inovadoras em suas raízes, em suas concepções. Trazendo um dado também, principalmente sobre a Amazon, eu vi uma live essa semana... Jorge, só um adendo. Essas startups, elas, devido a essa escalabilidade delas, elas têm a tendência de engolir os outros players do mercado, né? Exatamente. Inclusive, falando sobre essa questão dessas startups sendo adquiridas por grandes players, eu vi uma live essa semana com o pessoal da Verde Asset, com de Luiz Stuberger, que foi com o Scott Galloway, que ele é professor da Universidade de Nova York, a NYU. Ele falou que até 2025, falando um pouco sobre o professor, ele foi quem preveu, há 4 anos atrás, que a Amazon ia comprar a Whole Foods. E a Amazon foi lá e comprou a Whole Foods. Por quê? Qual foi a previsão dele agora? Ele falou que até 2025, a Amazon vai ser o grande player de healthcare nos Estados Unidos. Ou seja, a Amazon vai ser vai ser a empresa que vai mandar no mercado de saúde dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Amazon não tem mais para onde crescer. A Amazon até 2025, ela já está num patamar tão grande que se ela for crescer, ela vai ter que, para gerar valor aos acionistas, ela vai ter que fugir para algum mercado. E qual é o mercado que ela está olhando? O mercado de saúde. Então, assim, empresas, startups que possuem ideias inovadoras na saúde, possuem um grande prospecto ou possuem uma grande chance de surfar essa onda, caso a profecia que o professor falou, que o professor Scott Galloway falou, aconteça. Então, assim, falando também sobre a Amazon, falando que nessa pandemia foi um momento de adaptação, o varejo americano, ele cresceu em 8 semanas, 10%. Só que ele em 10 anos, nos últimos 10 anos, ele cresceu 10%. Então, assim, empresas de e-commerce que trabalham com e-commerce,
Nesse momento, eles tiveram um crescimento que em 8 semanas foi equivalente a 10 anos. Então, isso é exponencial. Isso é que as startups elas pregam, e é isso que as startups sobrevivem, de exponenciabilidade e escalabilidade. Então, o cenário para startups, e porque no caso do meu negócio, eu acredito que é bem favorável e temos um futuro brilhante pela frente. Jorginho, muito obrigado. Pessoal, a conversa está tão boa que nós já estamos aqui há 1h20, né, da hora que nós iniciamos, e dentro do compromisso que nós procuramos manter aí com um tempo mais curto, a conversa, para mim, é uma conversa muito gostosa aí com vocês. Você vê que são pessoas jovens, mas que têm muito talento e que têm muita história para contar e que tem muito futuro, né? Eu sempre me coloco, como eu estava dizendo, me formei com 20 anos e com 24 anos eu fui, acho que num gesto de loucura deles, escolhido o franqueado da McDonald's aqui, né? Então, esse papo é um papo que me seduz muito, é um papo que eu gosto, né? Que é aquela ideia de que a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem um propósito, e lá no início, eu me lembro sempre que a gente chegava a ter, sei lá, 200 e poucos funcionários nas lojas, nas duas, e eu vi aquela meninada a oportunidade de dar o primeiro emprego, sabe? De treinar quem não tinha capacidade, e a gente tinha uma opção, e aí é uma opção bem peculiar nossa aqui para as pessoas das comunidades mais próximas, e a gente via a alegria do cara quando ele recebia o primeiro sapato. Você vê assim, era uma alegria. E aí, depois, o segundo sapato que ele comprava, ele mostrava um dia, chegava assim e dizia, olha, eu comprei esse sapato assim. Então, são coisas assim que você nem imagina a importância disso para uma pessoa. Ele comprou. O primeiro ele ganhou da empresa, mas o segundo ele foi lá e comprou e voltava para mostrar. Então, a gente sempre foi muito aberto e ouvia muito essas histórias. Então, e capacitar essas pessoas, muitos deles hoje, Marina, Bruna, Karina, Jorginho, muitos deles eu encontro em todo canto. Você imagina que eu tive 200 pessoas, ou ao longo de um tempo, 1.000 e tantas pessoas, jovens, e eles hoje são, por exemplo, o cinema do Shopping Manaíra, o gerente geral é um. Onde eu ando, grandes redes de supermercado, daqui a pouco tem um cara chamando meu nome, meu Deus do céu, quem é esse cara? Eu me lembro, eu olho assim, e assim, eu tenho uma boa memória, e eu olhar assim, mas rapaz, trabalhou comigo, eu não sei quem é. Então, realmente, isso faz uma diferença, empreender, gerar essas vagas, toda uma cadeia de fornecedores. Então, esse papo, para mim, é um papo muito legal, é um papo que eu gosto de ouvir e acreditar também, mudar essa tônica que a gente está muito de falar em crise, falar em problema. Eu coloquei na minha cabeça, nessa crise, que foi o seguinte, vai ser o melhor ano. E eu coloquei na minha cabeça, eu mentalizei exatamente isso. Então, o que acontece? Eu deixei a central de problemas que existe do lado, estou cuidando deles, mas eu criei um outro motor, uma outra célula aqui de novos projetos, ou de segmento de projetos que estavam meio engavetados, como disse Bruno ali, e botamos para frente. Mas, pessoal, agradecer a presença de todos vocês. Eu queria dar uma rodada aí para ouvir cada um de vocês e queria fazer já uma provocação. Seria uma pergunta e já sendo uma oportunidade para vocês se despedirem. Seria o seguinte: o que é que vocês diriam? Que conselho vocês dariam para alguém que está querendo empreender, criar uma empresa agora no Brasil ou em qualquer lugar, porque a gente sabe que hoje a tecnologia permite que a gente seja ouvido em qualquer lugar, né? E vai estar disponível no YouTube. Que conselho vocês dariam para quem quer criar uma empresa, quem quer empreender, quem quer criar seu negócio, né? O que é que vocês diriam para ele fazer agora, né? E na mesma oportunidade, cada um de vocês já se despedem e nós encerramos na sequência. Começar na mesma rodada por Afrânio. Afrânio começa, Jorginho termina, Bruna, Karina e Marina na sequência. Afrânio, seu primeiro. Fred, acho que a gente tem muita coisa que todo mundo, pelo menos nós 6 aí, a gente poderia dizer para a gente mesmo o que é que a gente queria fazer no passado, para melhorar um pouco o que a gente
tem hoje, né? Nossa bagagem. Então, eu acho que a gente, com toda certeza, estudar inglês é uma das principais coisas. Estudar bastante, nem que não seja necessariamente pelos métodos tradicionais, estudar criatividade, inovação, estudar marketing, estudar muita coisa. Eu acho que a gente precisa disso. Tá muito atento a todo tipo modelo de negócio, todo tipo de mercado, entender um pouco de finanças. A gente precisa sempre entender isso. Então, eu acho assim, que é uma oportunidade aqui, na verdade, a gente está trazendo uma oportunidade de discutir esse tipo de habilidade, de perspectivas diferentes, e acho que todo mundo aqui tem muito a acrescentar. Então, queria agradecer demais a presença de Bruna, de Karina, de Marina, de Jorge, que engrandeceram demais o debate hoje aqui, e com certeza serão convidados aí para os próximos webinários que a gente vai ter, seja com tema diferente ou para tratar de um tema relacionado à empresa dos mesmos. Então, agradecer a todos vocês e, assim, oportunidade muito boa de ouvi-los. Obrigado, Afrânio. Bruna, sua vez. Bora lá. Eu já vou em outra vertente, pensando assim, quero empreender e não faço a menor ideia o que fazer. Eu acho que as oportunidades estão nas pequenas dificuldades e dores que a gente tem no cotidiano e que a gente tem que estar atento a isso, tentar suprir um problema ou dificuldade que a gente tenha e enxergar naquilo uma oportunidade. Mas eu acredito que precisa, para realmente empreender, ter propósito, pensar no que vai ser útil, por que eu estou fazendo aquilo, qual o benefício, em prol de quê, assim, o que é que tem que ter realmente um propósito, tem que ter muito foco, e tem que, como a Fran está falando, tem que ter embasamento profissional, tem que estudar, realmente tem que tentar se aperfeiçoar e estar se atualizando aí no mercado, mas são vários viés, né? A questão do marketing Exatamente. tem que estar sendo operado, mas eu não deixaria por último e sim priorizaria a questão da gestão de pessoas. Pessoas hoje movem os negócios. Então, hoje nas nossas empresas, a gente cuida e zela das pessoas, e sejam a nossa equipe, sejam os nossos clientes. Então, nossa prioridade, nosso foco hoje realmente é cuidar das pessoas, até porque as pessoas estão cuidando de si, e o nosso negócio, que é roupas e acessórios esportivos, as pessoas têm buscado cada vez mais por estarem querendo cuidar de si, melhorar a saúde, melhorar, enfim, até um autoconhecimento, né, pessoal, aí, através de meditação, de yoga, enfim, várias modalidades que a gente tem tentando aí desenvolver para autoconhecimento, mas eu priorizaria também as pessoas. Acho que é fundamental para você conseguir empreender e ter uma visão horizontal e não vertical do negócio. Bem, Bruninha, muito bem lembrado. Acho que pessoas, gente, né? É a essência do negócio. Agora nós vamos ouvir Karina na sequência. Bruna, obrigado pela participação, tá, Bruna? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Então, empreender não é uma tarefa fácil, mas quando você ama o que você faz e tem um propósito bem definido, eu acredito que você consegue ir além. Ser curioso, ser resiliente, ter empatia pelas pessoas. E hoje é muito importante você focar no seu cliente. Ver suas necessidades, analisar o que eles estão procurando e tomar decisões também rápidas, avaliar seu mercado. Então, tudo isso você precisa ter um olhar 360 em relação a tudo, entender um pouco de tudo. Então, o resumo da minha fala seria ter amor pelo que você faz. Eu acredito que você pode ir
além. E eu queria muito agradecer o convite. Todos aqui são meus amigos pessoais e adorei o bate-papo e espero ter outros aqui com vocês. Nós é que agradecemos, Karina, a disponibilidade e a troca de experiências. Karina, muito obrigado, tá? Agora vamos ouvir Marina. Vê aí se melhorou o fone, que eu troquei. Melhorou? Melhorou, 100%. Esse Que bom, que bom. Então, o que eu acho é um pouco do que eu já falei antes. Acredito que tem que ter toda essa parte técnica que foi falada, né, de saber entender muito do macro do negócio, de marketing, de finanças, de vendas, enfim, a gente tem que ter para empreender o domínio em muitas áreas, mas eu acho que o principal é realmente você olhar, né, para dentro de você, se entender como quem é você no mundo, olhar para o mundo, em como ele está se movimentando. Então, o mundo se movimenta o tempo inteiro e agora, especialmente, ele está se movimentando muito rápido, né? Então, assim, você se entende quem você é, o que é que você sabe fazer, quais os recursos que você tem e você olha que papel você tem no mundo, o que é que eu sei fazer bem feito, o que é que eu vou fazer realmente a diferença se eu me colocar à disposição do mundo para realizar isso. Porque é muito aquela questão de você dizer, se a minha empresa morresse hoje, que falta ela faria, né? Para muitas a gente diz, vai fazer falta nenhuma. E para outras a gente diz, não, realmente eu dou uma contribuição aqui, eu sou importante no mercado, sou importante no mundo, sou importante no meu propósito, né? Sou importante para causas sociais que eu tenho muito forte dentro do meu negócio. Então, acho que é bem isso, é você olhar para você, olhar o que você tem, olhar para a sua cesta, olhar para o mundo se movimentando e dizer, meu lugar é aqui, eu encontrei. Então, eu acho que é bem por aí. Marina, obrigado. Contribuiu muito. Acho que a experiência de vocês três aí interessante, são segmentos diferentes, mas primeiro mostra eu sempre digo que o espaço da mulher nas nossas empresas, nos nossos negócios, aqui no escritório nós sempre tivemos muitas mulheres trabalhando conosco e eu nunca vi essa segmentação homem e mulher, mas assim, o que eu vejo talvez é que vocês simbolizam essa nova geração, as mulheres protagonizando à frente de empresas de empreendimentos. Eu acho que isso sim talvez seja o fato novo dos últimos 20, 30 anos, né? E que essa geração consolida de forma definitiva. Tá entendendo? Então, antes não é que a mulher não trabalhasse, a mulher trabalhava, mas ali, agora não, ela vai à frente, tem o seu negócio, determina, faz a diferença, né? E toca independente de qualquer, do marido, do noivo ou do pai, né? Esse negócio. Então, eu acho que vocês simbolizam bem, representam toda uma geração de mulheres que estão fazendo a diferença. Parabéns, fico muito feliz e, para mim, nunca existiu essa diferença. Tanto é que os meninos que conhecem bem o time da gente sabem que a gente sempre lidou tendo a capacidade feminina como uma capacidade igual, né? Igual, determinante. Então, o empreendedorismo da mulher, muitas vezes, a acessibilidade que ela agrega são muito importantes. São muito importantes. É uma visão diferente. Então, e eu acho, nesse mundo moderno e do futuro, talvez a intuição e a sensibilidade sejam duas ferramentas que a mulher tem acoplada na natureza, que são assim um diferencial intuitivo fenomenal. Pois não, Marina, estava falando. Eu acho que é no futuro que está se descortinando aqui para a gente, eu entendo como essa questão da sensibilidade, que é uma característica bem feminina, não que os homens não tenham, mas é uma característica super feminina, assim, vai ser fundamental, né? A gente está vendo aí novos cenários muito afetivos, assim, onde a emoção ela entra como um trunfo comercial, né? Como ele entra como uma ferramenta muito importante, né? Você saber lidar com a emoção em todos os negócios. Então, acho que a mulher vai ter, já tem, mas vai ter um papel mais importante daqui para frente. E muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, como diz Karina, que eu estou hoje entre amigos pessoais. É uma turma boa, todo mundo aqui representa
um papel super importante na cidade da gente, e esses debates assim só enriquecem nós como grupo, né, empreendedores e responsáveis aí pela transformação do nosso estado. Nós é que agradecemos, Karine. Eu queria só fazer um registro, antes de passar para a Jorginho já finalizar, que nós temos várias perguntas aqui e eu vou depois endereçar a cada um de vocês para que a gente possa responder. Não vamos ter tempo hoje de fazer. André Luna, ele diz assim, entre outras tantas constatações, ele coloca no final uma frase de Tom Jobim, que o Brasil não é para principiantes. Eu acho, na verdade, que não é o Brasil. Eu acho que esse mundo novo que se descortina, usando a palavra de Marina, ele é um mundo bem incerto, mas por isso que ele é emocionante. Henrique Brito também coloca uma expressão aqui: enquanto uns lamentam pela crise, outros aproveitam a oportunidade, acredito piamente nisso. Joaquim Cruz também, ele faz um registro sobre práticas de gestão, ele coloca isso para a Bruna, eu vou te mandar, Bruna. Adriano de Castro fala que na China, desde 2017, tem o WeChat, exatamente, que faz esse pagamento. É aí que está, né? Alguém copiou e trouxe para cá agora. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente tá criando, tem muita coisa feita também que a gente pode... E aí é o lado bom de se viajar, eu sei que vocês gostam de fazer isso, é de estar atento, ver as novidades e trazer para onde não tem, né? E levar daqui para onde não tem também. Nós deixamos de ser importadores de conceitos. Acho que o Brasil hoje, a Paraíba, o nosso Nordeste, ele exporta conceito também. Jorginho, você tem a palavra. Depois de Jorginho, nós já nos despedimos, pessoal. Muito obrigado a todos. Né? Jorginho, palavra contigo. Eu quero agradecer primeiro, né, o convite, a Fran, a Frederico. Eu já conheço vocês de longo tempo, fui estagiário do Nóbrega Farias. A relação que eu tenho com vocês é de amizade, que eu gosto muito do pessoal, todo o pessoal que faz parte do Nóbrega Farias, Miro, Rodrigo, Jorgito. São pessoas que eu tenho muita estima. E o conselho, como você perguntou, quais são os conselhos que eu posso dizer? Primeiro, seja muito curioso, porque por mais que lhe digam que você é diretor, CEO, CFO do seu negócio, quem é empreendedor e quem é dono do negócio tem que cuidar desde o saquinho de lixo que está ali embaixo até o fluxo de caixa da empresa. Então, tem que ser curioso para saber como é que funciona desde a máquina de café, porque se a funcionária faltar, como é que faz café? Você tem que subir lá na máquina de café e fazer. Então, ser muito curioso. O que é que eu posso dizer mais? E ser bem relacionado. Eu acredito que muito dos negócios que eu faço hoje muito em consideração a boas conexões que eu tenho. E acho que é isso. Jorginho, obrigado, tá? Sim, Frederico, deixa eu só mandar um oi aqui para os amigos meus, mandar um oi aqui para Eduardo Maia. Para noiva. Mandar um oi para Thaís, que está me assistindo, mandar um oi para Ana Elizabeth, minha mãe que está assistindo, mandar um oi para Bruno, mandar um oi para Guilherme, Pedro. Pessoal, um abraço aí, viu? Rodrigo, Jorge e Miro também estavam ouvindo. Né? Pessoal, agradecer demais, foi muito legal. Se vocês toparem, a gente, mais na frente, noutra oportunidade, dá seguimento a esse bate-papo com outra tônica. Eu acho que vocês são campeões. Espero ver vocês mais na frente aí no pódio dos vencedores do empreendedorismo. Então, empreendam mais, criem, errem, não tenham medo, se cair, levantem e sigam em frente. Muito obrigado, beijo grande e até a próxima.